Tema de hoje: escândalos. Evangelho capítulo 8, item de 11 a 17. Tá alto, né? O chefe está falando que tá alto. E não sou eu não, hein, Rubens? É o microfone que tá alto, viu? Alô? Alô? Melhorou? Ainda tá alto? Alô? Tá bom? Então tá bom. Então vamos começar de novo. Boa noite. Como eu estava falando, o tema de hoje é sobre os escândalos. Esse tema é aquele que Jesus coloca para nós, que se a nossa mão foi motivo de escândalo, que a gente tem que cortá-la. Mas será que é para levar ao pé da letra a colocação de Jesus? Eu sempre comento que as passagens escritas há 2000 e poucos anos, a gente tem que entrar no contexto daquela época. Então tem certas expressões que se a gente levar ao pé da letra, não vamos entender nada. Então eu queria fazer um exercício com vocês. Eu preparei um pequeno texto que eu vou ler para vocês, aí vocês ficam imaginando, daqui 500 anos, alguém tiver isso gravado, que a gente está colocando no YouTube, como é que as pessoas, será que elas vão entender esse texto que eu vou ler agora para vocês? O texto chama assim: no frigir dos ovos. Quando comecei, pensava que escrever sobre comida seria sopa no mel, mamão com açúcar. Só que depois de um certo tempo, deu crepe. Você percebeu que comer o gato por lebre e acaba ficando com a batata quente nas mãos. Como rapadura é doce, mas não é mole, nem sempre se tem ideias, e para descascar esse abacaxi, só metendo a mão na massa. E não adianta chorar as pitangas e o leite derramado, ou simplesmente mandar tudo às favas. Já que é pelo estômago que se conquista o leitor, o negócio é ir comendo mingau pelas beiradas, cozinhando em banho-maria, porque é de grão em grão que a galinha enche o papo. Vocês entenderam? Tá, e daqui 500 anos, será que as pessoas vão entender essa história? Acho meio difícil, né? Então, nós temos que nos atentar o que significavam as expressões na ocasião que foram escritas. Então nós não podemos levar o termo ao pé da letra. E quando Jesus fala sobre os escândalos, ele menciona que escândalo é toda atitude imoral, que foge à moralidade. É toda conduta, todo procedimento que qualquer um de nós faz e que nos leva a uma queda espiritual, ao não crescimento, que a gente sabe que nosso universo é para o crescimento. Então, quando a gente faz alguma coisa fora disso, nós estamos fazendo alguma atitude que pode gerar esse escândalo. Então é uma coisa muito mais profunda do que a gente vê nas televisões, né? Uma pessoa que deixou de fazer uma coisa fora do seu tempo e que nos chama muita atenção, nos causa constrangimento. Então o escândalo que Jesus fala é uma coisa muito mais profunda. Então nós podemos colocar como escândalo, por exemplo, os maus exemplos, as condutas erradas, as condutas desonestas. Se eu tenho a consciência do que é certo e eu faço errado, eu estou provocando, segundo Jesus, um escândalo. Se eu trabalho numa empresa, eu sou chefe numa empresa, e eu judio dos meus funcionários, eu os maltrato, eu os desrespeito, eu os humilho, segundo Jesus, nós estamos fazendo um escândalo. Se eu falto desrespeito à minha esposa, aos meus filhos, aos meus amigos, eu estou fazendo um escândalo. Olha como uma coisa é séria. Será que nós fazemos escândalos? Existem coisas que são morais, são legais, mas não são morais. Eu trabalho com recursos humanos. E vira e mexe, quando a gente vai contratar um profissional, ele fala assim: olha, eu estou recebendo seguro-desemprego,
Mas vou fazer o seguinte, eu vou ficar 3 meses sem registro, porque é o tempo que eu preciso para receber o seguro-desemprego. Você pode fazer isso? Eu digo não. Ah, mas eu preciso, mas não é moral. Então nós temos que nos observar se nós estamos fazendo as coisas imorais, ou se nós estamos contribuindo para que as pessoas façam alguma coisa nesse sentido. Então isso que Jesus fala sobre ser escândalo, é praticar as coisas erradas, fazer as coisas que a nossa consciência aponta como sendo não corretas. Todos nós aqui temos noção o que é certo ou errado. Já falei isso aqui. Aonde que vem essas noções? Na nossa consciência. O livro dos Espíritos, ele nos fala disso. Que todas as coisas certas ou erradas nós sabemos através da nossa consciência. Ninguém aqui pode fazer alguma coisa e dizer, eu não sabia. Eu não sabia que eu não devia roubar. Eu não sabia que eu não devia mentir. Eu não sabia que eu deveria fazer fofoca. Eu não sabia. Não podemos falar isso, a gente sabe. No texto de hoje, ele fala também sobre o fogo eterno. Lógico que isso também foi colocado no sentido figurado, né? Mas o que quer dizer esse fogo eterno? É o ponto máximo de sofrimento que uma pessoa pode ter quando se afasta de Deus. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em amor, em paz, tranquilidade, segurança. Quando a gente se afasta de Deus, a gente não tem nada disso. A pessoa que está atormentada, que a gente fala que está vivendo um inferno astral, ela está com Deus próximo dela? Ela está confiando na vida? Ela está acreditando que ela vai sair daquele momento? Normalmente não. Agora, quando a gente está com Deus, a gente diz que a gente está no reino dele, porque nós estamos em paz, nós estamos tranquilos. Então, na medida que a gente faz as coisas erradas, nós estamos fazendo a opção de ficar longe de Deus. Opção, livre-arbítrio. A gente já falou sobre isso, tá bom? Então, tem muitas pessoas, muitos de nós, realmente fazemos muitos escândalos. E muitos pregam que são bonzinhos, que fazem tudo certo, que são amorosos, são caridosos, e por trás faz isso? Não faz. Então a gente diz que essas pessoas são os falsos moralistas. Aquelas pessoas que pela nossa frente são maravilhosas. Aquela pessoa que a gente quer ter do nosso lado, que a gente sente muita paz, e por trás está nos ridicularizando. E por trás está nos menosprezando, nos humilhando. Quem pode fazer isso? Dentro da nossa casa espírita tem isso? Tem. Não declaradamente. Palestrante pode fazer isso? Normalmente faz. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de estar aqui falando para vocês o que a gente acredita, o que a gente sabe que é certo, lutando todos os dias para fazer a coisa certa, mas nem sempre a gente consegue. Não dá para chegar para vocês aqui e falar que eu faço tudo o que eu falo. Eu vou dizer para vocês que eu tento fazer tudo o que eu falo. Ontem eu fui dar uma palestra falando sobre respeitar a nossa sociedade. E lá tinha assim, não pode passar em farol vermelho, você não pode fazer acima da velocidade normal. E eu falei, eu sou menos preparado para fazer isso que as multas que eu digam. Aí me deu um alerta, falei, eu estou errado, eu tenho que mudar. Então hoje eu brinquei com meu filho e falei assim para ele, hoje eu passei o dia inteiro sem exceder a velocidade em lugar nenhum. Não passei nenhum farol vermelho. Por quê? Porque me caiu a ficha. E para nós? Quantas vezes a gente vê cair a ficha e não faz? Então, dentro da casa espírita, como dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, tem muitas pessoas que nos adoram,
mas na prática isso não acontece, elas não querem nosso bem. Então o escândalo, o que é o escândalo? É tudo que afeta o próximo. São todas as atitudes que a gente faz que prejudicam o próximo. E sabe por que acontece isso? Porque nós somos imperfeitos. Porque nós temos erros, temos limitações. Acontece com todo mundo, com todos aqui. E nós temos que nos policiar para que isso não aconteça. Independente se tem testemunha ou não. Porque às vezes eu prejudico as pessoas sem as pessoas saberem que eu fiz isso. Mas sabe de uma coisa? Nós sabemos que nós agimos errado. E Deus sabe. A nossa consciência vai nos apontar. A gente sempre ouviu que a gente não deve querer para os outros aquilo que a gente não quer para nós mesmos. Então, quando a gente for pensar em alguma coisa, fazer alguma coisa para alguma pessoa, vamos imaginar como nós nos sentiríamos se essa pessoa fizesse conosco a mesma coisa. Será que eu vou ficar feliz? Será que eu vou ficar alegre? Será que eu vou ficar em paz? Se a resposta for não em qualquer uma das alternativas, não façamos. Não dá para fazer para os outros aquilo que a gente não gostaria que fizesse por nós mesmos. Vocês já ouviram muitas vezes a história do povo japonês, que é um povo perfeccionista? Nós tivemos alguns anos atrás um presidente da Câmara aqui de São Bernardo que acabou se suicidando. Na época tinha um jornal e eu acompanhava muito esse político. Aí depois do suicídio fui falar com a família dele, com a esposa dele que eu conhecia, e ela me disse que o pai dele tinha se suicidado, a mãe tinha se suicidado. Eu falei, bom, isso é genético então, né? É de família o suicídio. Aí você vai estudar um pouquinho a história do povo japonês e a gente vê isso nas televisões. Quando eles são pegos em alguma coisa errada, principalmente os políticos, vocês podem ver que eles se matam. Por quê? Porque eles não aceitam a exposição. Eles não aceitam que as pessoas saibam que eles erraram, que eles fraudaram. Você imagina se fosse no Brasil, que cada político que fosse descoberto que fez uma coisa errada tomasse esse rumo. Não sobrava muita gente. Alguns sobravam, mas não sobrava muita gente. O Maluf estaria aqui ainda, né? Então, o que é isso, pessoal? Orgulho. É o orgulho que fez com que eles tomassem essas posturas. Mas como espíritas que nós somos, nós conseguimos entender realmente essas colocações de Jesus sobre o escândalo? Porque ser espírita é um privilégio. Eu sempre falo isso todos os dias da minha vida, mesmo quando eu não tenho palestra. Eu sou uma pessoa muito feliz pela oportunidade de estudar dentro da doutrina. Nós temos todas as respostas que a gente precisa, todas elas. Através da nossa doutrina nós conseguimos descobrir por que nós temos dificuldades, por que a gente passa por dor, por que a gente tem problemas, por que a gente vê uma criança nascer, com poucos dias ela morre. Por que uma criança nasce com síndrome de Down? Por quê? A doutrina explica. Se nós não sabemos todas as respostas, é porque nós não estudamos ainda, mas dentro da doutrina tem explicação. A gente acredita na reencarnação. E hoje, quando a gente passa por essas dificuldades, por esses problemas, às vezes a gente pensa assim, eu não mereço, eu não deveria passar por isso. Eu não fiz nada. Talvez você não tenha feito nessa encarnação. Mas a gente tem um débito com Deus. Eu sempre brinco que nós temos uma contabilidade espiritual, né? Nós temos uma conta no banco com Deus. A minha está sempre negativa, está no vermelho.
Quando eu vim para cá, talvez eu devia $1 milhão para Deus. Eu fui pagando uns pouquinhos, fiz outros empréstimos. E a minha intenção é que quando eu parta dessa vida para outra, que eu não sei quando vai ser, que eu esteja um pouquinho menor. Se eu dever $1 a menos para Deus, está ótimo. Mas para isso a gente tem que se dedicar. Então nós sabemos dentro da doutrina tudo para explicar essas coisas. Mas o mal, essas coisas, esses escândalos, eles existem. Francisco de Assis, Francisco Xavier, ele dizia que o mal é a ausência de Deus e que a pessoa que faz o mal, ela não está amando, porque quem ama não faz nada para prejudicar as outras pessoas. Então toda vez que a gente vê alguém fazendo mal, nós temos que nos lembrar disso. Vocês lembram do 11 de setembro, aqueles 3 aviões que derrubaram, mataram milhares de pessoas? Quem precisa mais de oração? Aqueles que morreram ou aqueles que foram os responsáveis pelas mortes? Os responsáveis pelas mortes. Quem mais tem débito com Deus? Aqueles que desencarnaram ou aqueles que provocaram a desencarnação em massa? Aqueles que provocaram a desencarnação em massa. O ano passado morreu um general no tempo de Hitler, e ele tinha sido acusado de ter matado mais de 150 mil judeus. E quando ele estava morrendo, ele falou: não me arrependi de nada do que eu fiz. Imagina o débito que essa pessoa tem. Se a gente provoca problemas, dificuldades para os outros, a gente comete erros, nós já temos um débito. Imagine uma pessoa dessa que teve quase 15 anos de doença na cama, para pensar e se arrepender. E a última declaração dele diz: eu não me arrependo do que eu fiz. Chico Xavier, um dia, chegaram para ele e falaram assim: Chico, você é uma pessoa tão boa, tão caridosa, ajuda tanta gente, por que tem tanta gente querendo fazer o mal para você? Ele virou, e vocês vão ver que o Chico nunca falou mal de ninguém. Vocês podem pegar livro, pegar história. O Chico nunca falou mal, falou dos defeitos das pessoas. Ele procurava aceitar as pessoas como elas eram. E ele, Chico, diz assim: o mal existe no mundo, mas eu fico feliz de receber o mal do que fazê-lo. Eu prefiro sofrer uma desonra, um desrespeito, do que ser o causador dela. Estava certo o nosso amigo? Com certeza. Então, isso serve muito para quando a gente sofrer qualquer tipo de situações ruins, a gente pensar e analisar que quem está sofrendo mais ou quem vai pagar mais isso é quem faz o mal para nós. E que nós temos que procurar entender os limites de cada pessoa. O próprio Chico, ele falava que o mal ainda é necessário para corrigir os débitos da humanidade. É necessário. Se o mal existe, isso é a palavra de Raul Teixeira, é porque tem pessoas comprometidas ainda com o mal. Senão o mal não existiria. Então, se o mal existe na nossa sociedade, é porque ainda nós precisamos passar por isso. Mas, para completar, espírita não tem esse problema. Então nós estamos sendo injustiçados. Será que é verdade? Acho que não, pessoal? Nós tivemos um médico, Inácio. Ele era um médico psiquiatra no Brasil. E ele, quando ele morreu, ele falou assim: eu vou deixar de trabalhar, Aí ele chegou lá, deram para ele a coordenação de um hospital
próximo à terra. E aí o que ele falou? Que o maior número de pacientes que eles tinham lá, a quase totalidade de pacientes, quem são? Espíritas. Porque nós espíritas não somos melhores que ninguém, mas nós achamos que somos. E esse é o nosso grande escândalo. Esse é o nosso grande erro. Quem somos nós para dizer que nós somos melhores que nossos irmãos católicos, evangélicos, testemunho de Jeová? Não somos ninguém. Até porque quem faz coisa boa é humilde, não tem necessidade de comparação, faz porque ama, faz porque quer o bem das outras pessoas. Então façamos a nossa reflexão. Eu gosto muito de vir aqui, mas as palestras aqui são curtas. Eu tenho que fazer essa reclamação para você. Tem que ser 45 minutos, como a de sábado, tá? Mas que a gente possa ir para casa com um pouquinho mais conscientes, todos nós, de tudo que acontece na nossa vida e o que a gente pode fazer para mudar.